Se você gosta de histórias sobre ganância, poder e ambição desmedida, se inscreva no canal agora. O que você vai descobrir sobre o Teatro Amazonas vai muito além dos cartões postais. Dezembro de 1896, Manaus, coração da Amazônia brasileira. Uma cidade de 50 mil habitantes inaugura um teatro mais luxuoso que muitas casas de ópera europeias. As luminárias vieram de Murano, o mármore da Itália, os azulejos da Alsácia. O custo, equivalente a mais de 200 milhões de reais de hoje. Mas naquela noite de gala, enquanto o champanhe francês corria livre e diamantes brilhavam nos decotes, ninguém imaginava que aquele palácio de ouro seria o prenúncio de uma das maiores catástrofes econômicas do Brasil. Fortunas inteiras seriam destruídas. Famílias tradicionais cairiam na miséria absoluta. E tudo começou com um sonho de grandeza que se transformou em pesadelo. Esta é a história sombria do Teatro Amazonas, o monumento que arruinou fortunas. A elite manauara de 1896 queria provar algo ao mundo. Eles não eram apenas comerciantes enriquecidos da borracha, eram a nova aristocracia brasileira, tão refinados quanto qualquer nobre europeu. O Teatro Amazonas seria a prova definitiva. Mas por que construir um teatro tão suntuoso no meio da selva amazônica? A resposta está no que acontecia nas plantações de seringueiras espalhadas pela floresta. A borracha estava mudando o mundo. Pneus para os primeiros automóveis, isolamento para cabos elétricos, mangueiras industriais, toda a revolução industrial dependia da seiva elástica que só brotava das árvores amazônicas, e Manaus era o epicentro de tudo. Os barões da borracha acumulavam riquezas que fariam corar os magnatas do petróleo décadas depois. Mas havia um problema que poucos percebiam naquele momento de euforia. Um problema que destruiria tudo. E o Teatro Amazonas, ironicamente, seria tanto o símbolo máximo dessa riqueza quanto o monumento à sua queda. Vamos voltar algumas décadas para entender como tudo começou. 1850, Amazônia brasileira. A região era praticamente desabitada, coberta por floresta virgem impenetrável. Alguns poucos aventureiros haviam descoberto que certas árvores da floresta choravam uma seiva leitosa que, quando seca, se tornava elástica e impermeável. Os indígenas locais usavam aquela substância há séculos para fazer sapatos rudimentares e recipientes, mas o mundo não sabia o potencial daquilo. Até que Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização em 1839. Transformando borracha em material industrial. De repente, aquela seiva da Amazônia valia ouro, literalmente. Em 1855, os preços da borracha começaram a subir vertiginosamente. Homens de todo o Brasil largaram tudo e partiram para a Amazônia. Cearenses fugindo da seca, nordestinos sem terra, aventureiros de São Paulo e Rio de Janeiro, todos buscando a mesma coisa: enriquecer extraindo látex das seringueiras. Os primeiros a chegar viraram os senhores da floresta. Homens como Joaquim Gonçalves de Araújo, que chegou pobre de Portugal e em 2 décadas controlava território maior que Portugal inteiro. Ou Coronel José Júlio de Andrade, que transformou um seringal em império comercial. Esses homens não apenas extraíam borracha, eles controlavam vidas. Os seringueiros trabalhavam em regime de escravidão disfarçada. Endividados nos barracões dos patrões, compravam tudo a preços extorsivos, de farinha a ferramentas. Cada corte na seringueira era uma moeda no bolso do barão e uma corrente a mais no tornozelo do trabalhador. A riqueza fluía como o Amazonas, mas em uma direção só, para cima. E no topo dessa pirâmide estava Manaus. A capital amazonense em 1860 era um povoado miserável de casebres de madeira, ruas de barro, doenças tropicais por todos os lados. 20 anos depois, uma metrópole.
Em 1880, Manaus já tinha 40 mil habitantes. Bondes elétricos circulavam pelas ruas antes mesmo do Rio de Janeiro. Iluminação pública a gás clareava as avenidas. Palacetes de mármore substituíam as palhoças. Os barões da borracha competiam para ver quem construía a mansão mais extravagante. Nicolau Ribeiro Ferreira mandou vir da Europa uma réplica perfeita de um palácio vienense. Valdemar Scholz construiu um chalé suíço, com jardins que rivalizavam os de Versalhes. As senhoras da elite mandavam suas roupas para lavar em Paris, porque Manaus não tinha lavanderia à altura. Os cavalheiros acendiam charutos cubanos com notas de 50 mil réis. Champanhe Dom Perignon era mais fácil de encontrar que água potável. Foi nesse contexto de megalomania absoluta que nasceu a ideia do Teatro Amazonas. 1881, uma comissão da elite manauara se reuniu secretamente. A pauta: Manaus precisava de um teatro lírico, não um teatro qualquer, mas algo que deixasse o municipal do Rio de Janeiro no chinelo. Algo que provasse definitivamente que Manaus não era apenas rica, era civilizada, europeia, sofisticada. O governador José Paranaguá abraçou a ideia com fervor. Criou-se uma comissão de construção. Lançou-se um concurso de projetos. O vencedor foi um engenheiro italiano, Celestial Saccardin, que apresentou algo espetacular: uma casa de ópera renascentista com capacidade para 700 pessoas, cúpula decorada com 36 mil peças de cerâmica, esmaltada nas cores da bandeira brasileira, interior revestido de mármore de Carrara, madeiras nobres da própria Amazônia, trabalhadas por artesãos europeus. O orçamento inicial: 200 contos de réis, cerca de 3 milhões de reais de hoje. Parecia razoável para uma elite que literalmente queimava dinheiro em festas. A construção começou em 1884 com grande pompa. Mas o que ninguém sabia é que aquele projeto iria se transformar em um buraco sem fundo que sugaria fortunas como nada antes. Os primeiros problemas surgiram imediatamente. O mármore encomendado da Itália demorou 2 anos para chegar, viajando de navio até Belém e depois subindo o rio Amazonas em barcaças. Metade das peças chegou rachada pela umidade. Teve que encomendar tudo de novo. As madeiras nobres da floresta, que deveriam ser abundantes, tinham que ser selecionadas árvore por árvore. Cada tora precisava ser perfeita, sem um único nó. Levava meses encontrar as árvores certas, derrubar, transportar rio abaixo até Manaus. Os artesãos europeus contratados exigiam salários astronômicos para trabalhar no meio da selva. Muitos morreram de febre amarela, malária ou simplesmente fugiram de volta para a Europa. O projeto, que deveria custar 200 contos, já havia consumido 500 contos em 1888 e estava longe de terminar. A elite manauara não piscou. A borracha continuava subindo de preço. Em 1890, o Brasil controlava 98% da produção mundial de borracha. Não havia competição. Os barões eram literalmente os únicos fornecedores do material mais cobiçado da Revolução Industrial. Dinheiro não era problema. O governador Eduardo Ribeiro, que assumiu em 1892, decidiu que o teatro precisava ser ainda mais grandioso. Contratou-se o cenógrafo italiano Domenico De Angelis para pintar o teto do Salão Nobre. De Angelis criou um afresco monumental, representando a exaltação das artes na floresta amazônica, com deusas greco-romanas flutuando sobre um rio Amazonas estilizado. Custou uma fortuna. As 198 luminárias de cristal de Murano foram encomendadas especialmente para o teatro. Cada peça era única, soprada à mão por mestres vidreiros venezianos. O lustre central do salão de espetáculos pesava mais de 700 quilos e tinha 320 lâmpadas. Precisou reforçar toda a estrutura do teto para suportar o peso. Os assentos foram feitos em veludo italiano, cada poltrona numerada em bronze francês.
O piso do foyer foi coberto com madeira de pau-rosa amazônica, tão polida que refletia como espelho. As colunas foram esculpidas em mármore rosa português. Os camarotes foram decorados com folha de ouro autêntica. E a cúpula? Aquelas 36.000 peças de cerâmica foram importadas da Alsácia, na França, e instaladas uma por artesãos especializados que vieram especialmente para isso. Em 1896, 15 anos após o início das obras, o Teatro Amazonas ainda não estava pronto, mas a elite manauara estava ficando impaciente. A inauguração foi marcada para 31 de dezembro de 1896, com ou sem acabamentos finais. O custo total até aquele momento? Mais de 1.300 contos de réis, cerca de 200 milhões de reais atuais. 6 vezes mais que o orçamento original. Mas ninguém parecia se importar. Na noite da inauguração, toda a elite brasileira estava presente. Governadores, senadores, diplomatas estrangeiros. As damas usavam vestidos de Paris que custavam o equivalente a uma casa. Os cavalheiros exibiam smoking inglês e cartolas de seda. A ópera escolhida para a inauguração foi La Gioconda, de Amilcare Ponchielli. A companhia italiana contratada custou 80 contos só pelo espetáculo de abertura. Champanhe correu solto. Mais de 500 garrafas foram consumidas só no intervalo. O banquete servido após a apresentação incluía ostras francesas, caviar russo, foie gras, lagostas, carnes nobres. Tudo importado da Europa, claro, porque a comida local não era digna de tal ocasião. A festa custou mais que muitos seringais produziam em um ano, mas foi gloriosa. O Teatro Amazonas era perfeito. Um diamante no meio da selva, a prova definitiva de que Manaus havia chegado. Os jornais europeus publicaram matérias elogiosas. O Times de Londres chamou de o mais belo teatro das Américas. Manaus estava no mapa mundial não apenas como fornecedora de borracha, mas como centro cultural. Mas enquanto champanhe escorria e música ecoava, algo estava acontecendo do outro lado do mundo que destruiria tudo. 1876, Inglaterra. Um botânico britânico chamado Henry Wickham conseguiu contrabandear 70.000 sementes de seringueira para fora do Brasil. Era crime gravíssimo, punível com prisão. Mas Wickham conseguiu. Levou as sementes para Kew Gardens, em Londres, onde foram germinadas. As mudas foram enviadas para as colônias britânicas na Ásia. Ceilão, hoje Sri Lanka. Malásia, Sumatra. Regiões com clima perfeito para seringueiras, mas sem a floresta caótica da Amazônia. Os ingleses começaram a plantar seringueiras, em fileiras ordenadas, em plantações racionais, onde cada árvore era acessível, onde não havia onças nem cobras, onde os trabalhadores não morriam de malária. Em 1896, quando o Teatro Amazonas era inaugurado em glória, as primeiras plantações asiáticas estavam começando a produzir, mas eram poucas. O Brasil ainda dominava o mercado. Os barões da borracha não se preocupavam. Afinal, levaria décadas para as plantações asiáticas alcançarem a produção amazônica. Ou assim eles pensavam. O problema é que árvores de seringueira em plantação organizada produzem muito mais que árvores espalhadas pela floresta. Um seringueiro na Amazônia precisava caminhar quilômetros pela mata para sangrar suas árvores. Cada árvore só podia ser sangrada alguns dias por ano, senão morria. A produção por trabalhador era miserável. Na Ásia, um trabalhador conseguia cuidar de centenas de árvores plantadas lado a lado. A produtividade era 5, 10 vezes maior. Entre 1900 e 1910, algo terrível começou a acontecer. A produção asiática cresceu exponencialmente. Em 1900, a Ásia produzia 5% da borracha mundial. Em 1905, já eram 20%. Em 1910, 50%. E o preço começou a despencar.
A borracha, que valia 12 shillings por libra-peso em 1900, caiu para 7 shillings em 1905, para 4 shillings em 1910. Os barões amazônicos entraram em pânico. Tentaram aumentar produção para compensar a queda de preços. Forçaram os seringueiros a trabalhar ainda mais. Mas era inútil. Não havia como competir com a eficiência das plantações asiáticas. As fortunas que pareciam eternas começaram a evaporar. Joaquim Gonçalves de Araújo, o barão mais rico de Manaus, viu seu império desmoronar. Os seringais que valiam milhões viraram sucata. As dívidas acumuladas em anos de gastos extravagantes vieram todas juntas. Em 1912, ele estava falido. Teve que vender o palacete, as fazendas, tudo. Morreu pobre em 1915. Coronel José Júlio de Andrade, que construiu sua mansão com banheiras de mármore italiano e torneiras de ouro, perdeu tudo. Tentou se matar com um tiro. Errou, ficou paralítico e morreu na miséria anos depois. Valdemar Scholz vendeu sua propriedade por uma fração do que gastou construindo. Os jardins viraram mato. O chalé suíço foi abandonado. O Teatro Amazonas, o símbolo máximo da riqueza manauara, revelou sua verdadeira face. Aquele monumento que custou fortunas agora precisava de manutenção cara. As luminárias de Murano coletavam poeira. O mármore italiano rachava com a umidade amazônica. O veludo das poltronas apodreceu com mofo. E não havia dinheiro para consertar nada. Pior, não havia público. Companhias europeias que antes faziam fila para se apresentar em Manaus sumiram. Sem os barões ricos para financiar temporadas, sem elite para encher os camarotes, o teatro virou um elefante branco caríssimo. Entre 1897 e 1910, o Teatro Amazonas teve apenas 134 apresentações. 13 anos, pouco mais que 10 apresentações por ano. Muitas noites o teatro ficava vazio ou com 10, 15 pessoas na plateia. O custo de manter o prédio funcionando era astronômico. Iluminação, limpeza, segurança, pequenos reparos. O governo estadual assumiu os custos, mas em 1915 a situação era insustentável. A receita estadual havia caído 90% com o colapso da borracha. Professores não recebiam salários. Hospitais fechavam e o Teatro Amazonas continuava lá, consumindo recursos que não existiam mais. Em 1924, o teatro foi fechado, literalmente trancado. Por 67 anos, aquele palácio de mármore e ouro ficou abandonado. Morcegos fizeram ninhos nos camarotes. Goteiras destruíram os afrescos de De Angelis. O lustre de cristal acumulou décadas de sujeira. As poltronas de veludo viraram pó. A cúpula de cerâmica perdeu milhares de peças. Manaus, que havia sido a Paris dos trópicos, virou uma cidade fantasma. A população caiu de 75 mil habitantes em 1910 para 30 mil em 1920. Palacetes viraram cortiços. Avenidas elegantes viraram crateras. A selva começou a retomar a cidade. As famílias que construíram fortunas em uma geração perderam tudo na seguinte. Netos de barões viraram funcionários públicos, comerciantes modestos ou simplesmente pobres. O sonho de grandeza custou caro demais. O Teatro Amazonas, que deveria ser o monumento eterno à glória manauara, tornou-se o túmulo de fortunas desperdiçadas. Quando finalmente foi reaberto em 1990, após custosa restauração financiada pelo governo federal, virou atração turística, um museu da megalomania. Hoje, visitantes do mundo inteiro vão a Manaus para admirar o teatro. Tiram fotos da cúpula, maravilham-se com os mármores, elogiam a beleza. Guias turísticos contam a história da riqueza da borracha, mas poucos mencionam o preço real daquele monumento. Cada coluna de mármore representa uma família arruinada. Cada lustre de cristal custou a vida de seringueiros escravizados na floresta. Cada assento de veludo foi comprado com trabalho forçado e miséria.
E quando a conta chegou, quando o mundo mudou e a borracha asiática destruiu o monopólio brasileiro, foram essas mesmas famílias que pagaram. Os barões que um dia queimavam dinheiro em festas morreram endividados. Suas viúvas venderam joias para comprar comida. Seus filhos tiveram que trabalhar pela primeira vez na vida. O Teatro Amazonas permaneceu, belo e vazio, como lápide do maior erro coletivo da elite brasileira. A história do Teatro Amazonas ensina algo fundamental sobre ambição e realidade. A elite manauara acreditou que seu domínio da borracha era eterno. Construíram como se o dinheiro fosse infinito, gastaram como se amanhã não existisse. E quando o mundo mudou, quando a competição surgiu, quando os preços caíram, não havia plano B. Todo o dinheiro estava em monumentos de pedra e mármore que não produziam nada, não geravam riqueza, apenas consumiam. Se aqueles milhões tivessem sido investidos em educação, em infraestrutura produtiva, em industrialização, talvez Manaus tivesse sobrevivido ao fim do ciclo da borracha. Mas não, foram investidos em vaidade, em provar algo para a Europa, em construir uma réplica tropical de Paris. O Teatro Amazonas é lindo, é perfeito, é uma obra-prima arquitetônica, mas também é um monumento à ganância, à megalomania, ao desperdício monumental de recursos que poderiam ter mudado a Amazônia para sempre. Cada turista que admira aquele prédio deveria lembrar: aquela beleza custou tudo a muitas pessoas. E no fim, o que restou? Um prédio vazio por 7 décadas, enquanto a cidade que o construiu definhava ao redor. Mas precisamos falar sobre algo que a história oficial do Teatro Amazonas raramente menciona. Os seringueiros, aqueles homens que sangravam as árvores na floresta e nunca viram o teatro por dentro. Enquanto luminárias de Murano eram instaladas em Manaus, milhares de trabalhadores morriam na selva. A expectativa de vida de um seringueiro era de 35 anos. Malária, febre amarela, picadas de cobra, ataques de onça, desnutrição. Viviam isolados por meses, dormindo em barracões de palha, comendo farinha podre e charque estragado. O sistema de aviamento era a escravidão moderna. O seringueiro recebia ferramentas e suprimentos do patrão a preços extorsivos. Trabalhava o ano inteiro sangrando árvores e no final da safra descobria que sua dívida havia aumentado. Nunca conseguia pagar. Ficava preso àquela vida até morrer. Existem relatos chocantes daquela época. Um seringueiro chamado Raimundo Silva, que deixou cartas para a família, descreveu sua rotina: acordar às 4h da manhã, caminhar 3 horas pela floresta no escuro, sangrar 150 árvores ao longo de uma trilha de 15 quilômetros, coletar o látex de cada tigela, voltar ao barracão às 7 da noite, defumar a borracha até meia-noite. 7 dias por semana, 6 meses por ano durante a safra. O pagamento? R$ 4.000 por quilo de borracha. Uma faca custava R$ 2.000 no barracão. Uma lata de sardinha custava R$ 1.000. Um par de botas custava R$ 10.000. Impossível economizar, impossível sair. Enquanto isso, em Manaus, a elite queimava fortunas em frivolidades inimagináveis. Nicolau Ribeiro Ferreira, um dos homens mais ricos da cidade, tinha o hábito de presentear suas amantes com diamantes. Não joias, diamantes brutos. Conta-se que em uma festa ele presenteou 5 mulheres diferentes, cada uma recebendo uma pedra de 5 quilates. Só aquela noite custou o equivalente a R$ 2 milhões de hoje. O barão de Manicoré mandava lavar suas roupas em Lisboa porque não confiava nas lavadeiras locais. Cada remessa custava uma fortuna em frete marítimo. Ele preferia pagar isso a usar roupas lavadas em Manaus. As esposas dos barões promoviam concursos de quem tinha o vestido mais caro, mandavam fazer modelos exclusivos em Paris com costureiras pessoalmente supervisionadas. Cada vestido custava o equivalente a R$ 200.000 atuais e eram usados uma única vez.
Os filhos da elite eram enviados para estudar na Europa e voltavam mais arrogantes ainda. Recusavam-se a falar português, só francês. Recusavam-se a comer comida local, só cozinha francesa. Um desses jovens, filho de um grande exportador de borracha, ficou famoso por incendiar notas de 100 mil réis para acender charutos. Literalmente queimava dinheiro em público para impressionar os amigos. Ninguém achava estranho. Era demonstração de riqueza. Quanto mais você desperdiçava, mais status tinha. E o Teatro Amazonas era a consolidação física dessa mentalidade. Não bastava ter um teatro funcional. Tinha que ser o mais caro, o mais luxuoso, o mais impressionante. Mesmo que custasse fortunas, mesmo que fosse completamente desnecessário. A construção do teatro também revela corrupção endêmica. Documentos da época mostram que os contratos eram superfaturados absurdamente. O mármore italiano, que custava 50 contos, acabava custando 200 contos, após taxas administrativas. As luminárias de Murano triplicaram de preço entre encomenda e entrega. Os artesãos europeus recebiam salários estratosféricos, mas metade do dinheiro ficava com intermediários. Políticos locais ganhavam comissões generosas de cada contrato. O governador Eduardo Ribeiro, que expandiu o projeto além do orçamento, tinha interesses financeiros nas empresas fornecedoras. Enriqueceu pessoalmente com a construção. Quando deixou o governo em 1896, possuía 3 palacetes, 2 fazendas e uma frota de embarcações. Tudo construído com dinheiro público desviado. O teatro reabriu oficialmente em 1990, 66 anos após o fechamento. A reabertura foi grandiosa, claro. Não aprendemos nada com a história. Nova ópera italiana, champanhe francês, elite de Brasília presente. Custou alguns milhões só a festa de reabertura. Mas pelo menos agora o teatro tinha função. Turismo. Hoje recebe 200 mil visitantes por ano. Cada ingresso custa R$20, gera receita, mantém empregos, funciona. Apresentações acontecem regularmente, companhias nacionais e internacionais. O Festival Amazonas de Ópera acontece anualmente desde 1997. O teatro finalmente cumpre a função para a qual foi criado. Só demorou 1 século, mas o custo total? Impossível calcular com precisão. A construção original, 200 milhões em valores atuais. Manutenção durante os anos de funcionamento, mais 50 milhões. Restauração nos anos 70, 90, outros 150 milhões. Total documentado, 400 milhões de reais. Mas isso não inclui as fortunas pessoais destruídas, as famílias arruinadas, os seringueiros mortos na floresta, o custo de oportunidade daquele dinheiro que poderia ter construído escolas, hospitais, infraestrutura real. Se somarmos tudo, o Teatro Amazonas custou bilhões em valores atuais. Pode ser o edifício mais caro do Brasil proporcionalmente ao que gerou de retorno. Um monumento à vaidade, que quase foi demolido, que ficou abandonado por décadas, que custou tudo a muitas pessoas. Bonito? Sim. Valeu a pena? Cada um decide. Você acha que a construção do Teatro Amazonas valeu a pena? Ou foi o maior desperdício da história brasileira? Deixe sua opinião nos comentários. E se você ficou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai amar as próximas histórias sombrias da elite brasileira. Se inscreva agora e ative o sininho. No próximo episódio, vamos contar a história de outro monumento megalomaníaco que destruiu fortunas. O Palácio da Abolição, construído por um barão do café que enlouqueceu de grandeza. Você não vai querer perder. E me conta, que outra história da elite brasileira você quer ver aqui? Comenta aí embaixo.